Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar um pouco do nosso e-book intitulado Cirurgia Bucodentária, um guia clínico para estudantes de odontologia. Somos alunos do sexto semestre. Eu sou Marina, Letícia, Virgínia, Bianca, Ana Clara e Diana. E a gente vai falar um pouco hoje sobre cirurgia para vocês. Alguns tópicos que nós vamos abordar é principalmente biossegurança, intercorrências nas cirurgias, anestesia local, tipos de anestésico, passo a passo da exodontia simples, pós-operatório, alguns instrumentais. E agora eu vou passar a palavra para a Letícia para ela falar um pouco sobre biossegurança. Oi, gente. O primeiro capítulo do nosso e-book fala sobre biossegurança, que acredito que seja a parte mais importante assim da cirurgia bucodentária, principalmente para os estudantes que estão começando a fazer cirurgia, eles não entendem muito, então é importante. Inclusive, antes da gente entrar na clínica, antes da gente entrar na clínica, é muito abordado a biossegurança. O quanto que é primordial você fazer a biossegurança porque evita infecções, esse tipo de coisa, né? Sim, é muito importante saber o passo a passo da biossegurança, sobre como calçar uma luva, o passo a passo da montagem do campo cirúrgico, A justamente, lavagem das mãos. exatamente, tipo, justamente para evitar intercorrências na cirurgia. Eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de biossegurança, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o jaleco branco e os EPIs, mas eu acho que não é só isso, né? Eu acho que é todo o cuidado, é todo o alicerce, é todo o conjunto de coisas, Até né? porque, como eu falei, para lavar a mão, não é só lavar a mão, é todo um processo. Tem todo um protocolo de lavagem de mão. Não é só você chegar lá e você lavar a mão. Não é só assim. Tem todo um passo a passo que você tem que fazer, né? Exatamente. E qualquer descuido, ele não. Ele pode gerar os riscos, né, Gera. biológicos, não só para o paciente, mas também para a gente. Então, eu acho que é Justamente. essencial a É gente. muito importante, às vezes a gente acha que biossegurança é só a parte dos EPIs, né? Mas também a questão do se cortar. É muito importante ficar bem atento, porque caso a gente se corte, aconteça alguma coisa, a gente tem que ir para um hospital especializado, que em Fortaleza é o São José. E aí a gente tem que fazer uma série de exames. Caso o paciente recuse, a gente já vai tomar o coquetel, né? De pós-exposição. Então, A importância de você, que a gente até aprende, né? Que você não pode capar a agulha, você tem que pescar, né? Porque todo mundo que se fura na graduação que eu vejo, as pessoas que se furaram foram porque foram encapar. Porque não envolve só a lavagem das mãos, né? Envolve até o descarte dos resíduos correto, tudo. Que você não pode meter a mão naquela caixinha amarela, você tem que soltar, que tem que ter o limite, que a galera também não respeita. sim, é muito importante, gente. O que a gente tinha para falar de biossegurança era isso. Agora a Diana ela vai abordar um pouco sobre anestésicos locais e os tipos de anestesias que a gente mais usa para cirurgia bucodentária. Bem, a minha parte que ficou sobre os anestésicos é, tipo assim, por exemplo, o anestésico não é só o conforto para o paciente. A gente sabe que um anestésico, uma anestesia bem dada, é um conforto para o paciente, né? E assim, agrega uma segurança para o paciente, né? Só que a gente na graduação, a gente tem muita dificuldade de anestésicos, qual anestésico usar para determinada condição que o paciente está. Então, assim, o nosso e-book, ele facilita nesse contexto de consulta, né? O aluno está ali com a dúvida, aí ele vai consultar, porque a técnica correta de qual anestésico usar, por exemplo, você vai fazer um terceiro molar, você precisa ter uma segurança de tempo, de duração, qual anestésico é o ideal para você usar. E os nossos anestésicos são os anestésicos locais, né? Que é o anestésico que a gente usa, que eles são bloqueados pelos canais de sódio, né? Então, no nosso e-book, ele tem toda essa parte da função, como quando o anestésico entra no corpo, como que funciona, qual é o canal de sódio que vai ser aberto, né? É, que é a funcionalidade do anestésico no nosso organismo. Então, assim, os anestésicos, eles são divididos em dois grupos, que é o grupo das aminas e dos ésteres, que os ésteres é só o mesotópico que a gente usa. As aminas são os que a gente mais usa, que é a lidocaína, a mepivacaína, a articaína, que é os anestésicos que a gente usa, né? E aí, você tem que também tomar cuidado, porque o erro do anestésico, tipo, como eu falei, no terceiro molar, pode causar parestesia se você aplicar errado, né? Então, assim, no nosso e-book, ele tá bem consultivo. Dá para você saber o pKa,
né, as proteínas que vai juntar com o anestésico, vai fazer a duração maior. Vai ter também a distribuição, a eliminação, como é eliminado. Tudo isso vai ser consulta, né? Que você vai ter uma certeza, né? Do que não errar. Sim. E na nossa graduação, eu até senti falta, por exemplo, se a gente tivesse, né, um e-book de consulta. A gente passou pela cadeira de cirurgia, seria ótimo, né? Porque a gente ali, por exemplo, como o da Bianca, que é sobre os instrumentais. Às vezes a gente fica perdido, né? Qual instrumental que eu vou usar para fazer para tirar qual dente? Você fica meio que. E um e-book, ele é muito prático. E também na minha parte ela fala algumas complicações dos anestésicos, né? Que são as falhas anestésicas, que, por exemplo, respiratório pode causar uma falha anestésica. Se tiver com infecção, também causa falha, porque no nosso e-book está muito repetitivo, mas no nosso, pelo menos na minha parte, fala bastante sobre a questão do pH. O anestésico local, ele não age no pH ácido. Então, tem que estar ali no pH 7 para poder ele estar fazendo efeito. Sim, além disso, complementando a fala da Diana, é muito importante a gente se atentar a uma coisa que nem todo dentista e nem todo aluno se atenta, a questão da superdosagem do anestésico. Alguns pacientes têm algumas condições, como, por exemplo, pacientes que têm complicações cardíacas, como, por exemplo, angina, eles têm algumas limitações de quantidade de anestésico. Muitos dos casos que a gente vê por aí, ai, fulano morreu tirando um siso, ai, morreram isso. Gente, podem ser por superdosagem ou também por não se atentar a isso. Então, é muito importante. Às vezes a gente banaliza, acha que é só uma agulhada ali e pronto. E não é. A gente tem que se atentar à condição do paciente, à superdosagem, se o paciente tem alguma outra condição, por exemplo, hipertensão e tudo mais. É Tem muito importante. comorbidade, né? Se tá Comorbidade. grávido, criança. Sim. Criança principalmente, né? A dosagem é totalmente diferente. Sim. O que a gente tinha para falar sobre anestésico era isso. E agora eu vou passar a palavra para a Bianca. Ela vai falar um pouco sobre os instrumentais cirúrgicos mais utilizados. Pronto, como a Diana tinha falado, se a gente tivesse esse guia antes, até mesmo na clínica, talvez a dificuldade seria menor, porque eu mesma já confundi várias vezes muitos instrumentais, me embolava também para saber como montar a mesa, e é muito importante saber como faz tudo, porque às vezes o paciente já chega inseguro, aí você fica para lá e para cá sem saber como é que monta. Então, o paciente perdido a gente ele perdido. sabe Ele fica qual com mais material medo você vai ainda. utilizar, né? Pois é. Você fica ali na cabeça, é falso epital, qual falso epital é para qual dente, não sei o que, você fica já lá. E aí outra que são super parecidos, né? Se você não souber a função de cada um, você se perde. E São também muito parecidos. é a maneira de usar. Porque pode ser que tenha alguma intercorrência, pode ser que dilacere alguma parte da gengiva, ou algo do tipo. Ou até mesmo alguns acidentes perfuracortantes, como A forma de a pegar, forma né? de pegar, como a Letícia tinha falado. Além disso, gente, na questão da Bianca, vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, se você não souber usar uma alavanca POTS, que ela é uma alavanca em tipo T, que ela gera muita força. Se você não souber usar, você pode até fraturar o tuber do paciente. Então, assim, a forma de usar, como usar, saber ter cautela, é muito importante no instrumental. E no nosso e-book a gente aborda muito isso. Desde o tipo de instrumental, para que serve, como usar, qual a empunhadura, tudo certinho. E o que a gente tinha para falar de instrumentais era isso, e agora eu vou falar um pouco sobre o passo a passo da exodontia simples e as intercorrências. Da minha parte, eu abordo o passo a passo da exodontia, desde a técnica anestésica até a síntese, que é a sutura. É muito importante porque, às vezes, o aluno está um pouco inseguro, às vezes é a primeira vez fazendo cirurgia, e aí a pessoa não sabe como fazer, e aí realmente bate essa insegurança. No capítulo, ele aborda bem desde a técnica anestésica, fazendo bem direitinho, ensinando as empunhaduras, a posição. E aí já passa para a questão do escolamento, caso precise, o dente for incluso, né? Tem a questão de usar lâmina de bisturi e tudo mais. E aí é muito importante esse passo a passo para poder também que não tenha erro. Às vezes o aluno está ali inseguro, não sabe o que fazer. O dente está incluso, o que é que eu faço? Às vezes o aluno nem sabe que precisa incisar. E aí já parte para o descolamento e aí faz todo uma bagunça na boca do paciente, então, realmente, ele deu todo passo a passo, até mesmo, tipo, o uso das alavancas, para que cada alavanca é utilizada, como utilizar, em qual passo da cirurgia eu vou usar isso, como tem alguns instrumentais, que é o toalhete cirúrgico, que às vezes o aluno nem conhece, lima para osso, cureta de Lucas, é realmente preciso curetar toda exodontia? Entendeu? Tem todo um passo a passo,
tudo bem direitinho. Além disso, também aborda algumas intercorrências, como, por exemplo, como eu falei da alavanca pode, às vezes se a gente usar de uma maneira errada ou então com muita força e não tiver espaço por dentro de sair, pode fraturar o tubo do paciente. Ou até mesmo se a gente usar uma alavanca de um jeito errado, por exemplo, a gente vai a tirar... empunhadura influi, né? Do jeito Sim. que você pega no instrumental, influi na ação que vai sofrer no dente. Se você não apoiar, se você fizer muita força de forma errada, porque o instrumental você precisa de uma certa força, não é nem força, é um jeito, né? Sim. Mas se você tiver com a empunhadura errada, vai causar um estrago muito grande, até quebrar o dente. Aí, em vez de uma cirurgia que poderia ser simples, de um Complexa. elemento íntegro, vai ser altamente complexa, porque se quebra uma raiz no ápice, ó, vai complicar mais. Além de que, também, nos casos bem mais extremos, que é bem raro de acontecer realmente, o aluno não sabe usar, por exemplo, uma alavanca e fraturar a mandíbula do paciente quando o dente está muito perto da mandíbula. Então, são intercorrências que podem acontecer na cirurgia, mesmo sendo um pouco mais raro, ou então até de laceração da gengiva. O aluno, às vezes, esquece de tirar uma raiz, tira só a coroa e deixa a raiz. E aí, no e-book, a gente aborda isso, passo a passo, bem direitinho. E é muito importante. Às vezes, a gente banaliza também isso e acha que é besteira, mas às vezes a gente tem dúvidas. E é assim, super normal. E assim, a gente não deve só estudar o normal, a gente tem que estudar a intercorrência. Porque é durante a intercorrência que a gente bota em prática o conhecimento, que às vezes a gente nem tem noção e nem sabe, né? Poxa, como a gente não vê na graduação aquilo acontecer, poxa, e aí, como é que a gente faz? Sim. Então é bom você ter uma noção do que pode vir a acontecer para você já estar de forma assim precavido da sua ação perante aquilo, né? Sim, até a questão também, outras intercorrências mais comuns, como as alveolites também. É muito importante e a gente aborda isso passo a passo no nosso e-book, bem direitinho, para o aluno ter uma noção, conseguir estudar. Caso esteja acontecendo intercorrência, pedir para o auxiliar olhar ali, dar uma olhadinha, ver o que é que pode fazer para ajudar, chamar o professor. Mas, assim, sempre é bom ter conhecimento a mais. Nunca é demais. Tá? E aí, o que eu tinha para falar sobre intercorrências e passo a passo da cirurgia era isso. E agora eu vou passar a palavra para Ana Clara. Ela vai falar um pouco sobre as suturas. É isso, eu fiquei com a parte da sutura. E a sutura, ela é o último passo, né, da cirurgia. Mas é um dos passos mais importantes porque ele vai aproximar as bordas da ferida e vai garantir uma estabilidade, uma proteção do coágulo e também uma boa cicatrização. E no nosso e-book ele vai trazer explicações simples sobre como escolher um fio certo, um tipo de ponto ideal e um passo a passo ilustrado do ponto simples, que é um dos pontos mais usados na cirurgia de bucodentária, que vai ajudar o aluno a visualizar essa técnica, né? Com o objetivo de mostrar que suturar bem é parte essencial do sucesso cirúrgico e que influencia também diretamente no conforto e na estética do paciente. Além disso, gente, a Ana Clara vai falar também um pouco de qual fio a gente escolhe, né? Geralmente, a gente acha que o fio de seda, nas práticas laboratoriais, a gente acha que é mais fácil de suturar, porque ele segura o nó mais fácil, mas nem é. Às vezes, quando a gente sutura... a gente sutura o paciente pelo fio de seda, ele ser multifilamentado, ele acumula muita placa bacteriana. Então, o pós do paciente que é suturado com fio de nylon é totalmente diferente de um paciente que é suturado com fio de seda, porque acumula menos placa bacteriana e dá até um conforto melhor para o paciente. Porque assim, o de nylon é melhor de você manusear, né? Mas acumula desliza mais rapidinho, apesar que você tem que dar aquele nó de segurança, mas o manuseio dele é melhor do que o de seda, né? Sim. Então, assim, e outra coisa também, tudo na boca ali é totalmente diferente, né? Sim, com certeza. Então, assim, acaba que a galera escolhe o de nylon porque é bem mais prático de fazer, mas como a Marina falou, o de seda, ele tem essa questão, né? Gente, você aí que tá na prática laboratorial, que acha que vai ser igual na boca do paciente, ó. Não vai ser, gente, não é. Mas, assim, nada supera a prática, nada supera o esforço. Então, se você treinar muito, você vai conseguir. Pronto, gente, o que a gente tinha para falar sobre sutura era isso. E agora, para finalizar o nosso podcast, a Virgínia vai falar um pouco sobre o pós-operatório. Oi, gente. Então, uma outra questão, né, super importante é como que os cuidados pós-operatórios e a
e a prescrição correta impactam no sucesso da cirurgia, né? Porque muita gente acha que o trabalho da cirurgia, ele termina ali, depois que o paciente sai da cadeira. Mas, na verdade, é depois disso, né? Que o resultado realmente ele começa a aparecer. Porque é ali no pós que tudo que foi feito na cirurgia precisa se consolidar. O casamento, né? Exatamente. A segurança, a técnica feita, a anestesia, os instrumentais, tudo isso casa com o pós-operatório, porque tudo isso bem feito, o pós-operatório vai ser ótimo. Aham. E o paciente contribuindo, né? Obviamente. Porque se o paciente ele não segue, né, as orientações, ele não toma a medicação certa, ou ele ignora Ou os... ele não escova os dentes. É. Não escova os dentes, que acha que não precisa escovar os dentes. Gente, ignora é o- muito importante na sua endodontia escovar os dentes. Por favor. O paciente que ignora ali o básico, né? Todo o procedimento, ele pode ser perdido só por causa dessas coisas. E aí é por isso que é super importante a gente explicar direitinho, né? O que é que deve fazer em casa, quanto à técnica da cirurgia em si, a forma, né? Como a gente orienta, como prescreve e acompanha o paciente, mostra o nosso cuidado, a responsabilidade, né? Como profissional e tudo mais. E no fim das contas, né? O sucesso da cirurgia não está só na execução, mas na forma como a gente conduz, o antes, o durante e principalmente o depois. Gente. Além disso, também, para os alunos que, não só na bucodentária, né, mas em outras cadeiras, têm dúvidas sobre prescrição, nosso e-book vai abordar um pouco também sobre isso. Não é o foco, mas também vai abordar um pouco para os alunos que têm dúvidas. É isso, gente, que a gente tinha para falar do nosso e-book de cirurgia, era isso. E Até a próxima. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.